é o poder da multiplicação. Eu acho que vocês ouviram subtração. O poder da multiplicação. E eu creio que essa igreja viverá como nunca antes, multiplicação em todas as áreas das vossas vidas. Amém? Glória a Deus, prosperarás para a direita e para a esquerda. Dano algum te acometerá. Tua empresa vai multiplicar. O teu trabalho irá prosperar. E o Senhor fará grandes coisas em nós e através de nós. Aleluia! É isso aí, o Espírito é esse. Glória a Deus. E eu queria dar seguimento à série de mensagens, Uma Vida Abençoada, esse livro que tem me abençoado de forma absurda. Acabei de ler ele na sexta-feira. E de fato é um livro que todo cristão deve ler por completo. Sei que ele é um pouco grande, mas eu vou lhe dizer uma coisa. Vale a pena ler ele completo e aplicar aquilo que está escrito nesse livro que tem transformado a minha vida. O texto base está lá em Lucas 9, do versículo 12 ao versículo 17. Lucas 9, do versículo 12 ao versículo 17, diz assim a palavra de Deus. Ao fim da tarde, os 12 se aproximaram-se dele e disseram: manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em um lugar deserto. Aqui eram os discípulos falando para Jesus, depois de uma longa mensagem que Jesus estava dando ali no deserto. Ele, porém, respondeu, Jesus: dê-lhes vocês algo para comer. Eles disseram: temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda esta multidão. E estavam ali cerca de 5.000 homens. Os historiadores da Bíblia falam que, na verdade, aqui é só homem, mas contabilizando mulheres e crianças, tinham cerca de entre 16 a 18.000 pessoas, contabilizando todos. Mas ele disse aos seus discípulos: façam-nos sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos assentaram. Tomando 5 pães e 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e o partiu. Em seguida entregou-os aos discípulos para que os servissem ao povo. Para que os servissem ao povo. Vou repetir. Para que, ó a finalidade, os servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram, para a honra e glória de Jesus. Pai, nós te agradecemos por essa noite. Senhor, abre as janelas do céu sobre as nossas vidas. Toda distração do inferno caia por terra. E eu profetizo que nós não iremos sair daqui os mesmos, mas iremos sair daqui transbordando da tua doce presença. Que essa palavra venha ser como uma semente que venha brotar e dar muitos e muitos frutos. Quem quer dar uma glória a Deus? Aleluia. Gente, aqui esse texto é um texto que muita gente conhece, que é a multiplicação dos 5 pães e 2 peixes. Até quem não é cristão, até quem não congrega, conhece esse texto, é um texto muito famoso, que é o texto da multiplicação. Mas, apesar da gente querer viver essa multiplicação extraordinária, amém? E Deus quer que você viva isso. Apesar das pessoas quererem viver isso que os discípulos estavam vivendo, que é uma multiplicação, algo sobrenatural, milagres, na verdade, poucos vivem os princípios e os valores que estão por trás desse texto. Esse texto é de uma riqueza sobrenatural. Esse texto é de uma riqueza, assim, sem igual. Quando nós lemos esse texto, talvez pareça ser algo repetitivo. Mas existem segredos nesse texto que eu tenho vivido na minha casa, na minha família, juntamente com o Felipe. E nós temos visto essa multiplicação de forma sobrenatural nas nossas vidas. Mas a grande verdade é que nós queremos viver as bênçãos de Deus, mas não queremos viver o Deus das bênçãos. Estamos muito cheios das coisas desse mundo. E a mensagem central aqui dessa noite será o esvaziamento. Será a gente colocar o Senhor no seu devido lugar. Eu gosto muito de uma figura de linguagem que o Senhor me deu. Eu falo sempre, a minha comida predileta é sushi. Sushi é a minha comida predileta. Eu acho que vai ter no céu, de tão bom que é. Mas um dia eu estava em Curitiba e nos levaram para um rodízio de carne. E, gente, pensa numa menina que comeu carne. Apesar de não ser a minha comida predileta, como aos meus olhos não tinha outra coisa, eu comi muita carne, enchi a minha barriga de carne, até não caber mais nada, realmente eu estava ali cheia.
Aí, quando eu fui sair dali, da churrascaria, que eu olhei assim por cima do buffet, tinha o quê? Sushi. O arrependimento, exatamente. Mas, algo me chamou a atenção. Apesar de ser a minha comida predileta, eu olhei para aquele sushi e não senti um pingo de vontade, porque eu já estava cheia. Naquele mesmo momento, o Espírito Santo de Deus falou comigo: Natália, esse é o problema da sua geração. Vocês não sentem fome e sede da minha presença, porque vocês já estão cheios demais das coisas desse mundo. Cheios de televisão, cheios de Instagram, cheios de relacionamentos que não levam para lugar algum. Cheios de vaidade pelo dinheiro. Eu não divido a minha glória com ninguém. Ele falou algo. A palavra para a sua geração é: se esvaziem. Se esvaziem das coisas desse mundo. Se esvaziem das coisas que não prestam. Se esvaziem daquilo que é lixo. Me façam voltar para o centro do coração de vocês. E essa é a mensagem do Senhor. E eu queria, apesar de falar um pouco sobre finanças aqui, eu quero que nós voltemos ao real evangelho, que é colocar o Senhor no centro das nossas vidas. Deixa eu falar algo para vocês. Ei, Satanás, o diabo, não tem interesse de tirar Jesus da sua vida. Eu vou repetir. Satanás não tem interesse de tirar Jesus da sua vida. O interesse do diabo é colocar Jesus no lugar errado no seu coração. O diabo, ele não investe lá fora, ele investe aqui dentro. Porque lá fora o mundo já está perdido nas suas vaidades e prazeres. Então, o diabo, ele vai investir aqui dentro da igreja, fazendo com que o povo de Deus tire os seus olhos, tirem a sua suficiência no único Senhor e Salvador e coloque aqui nos prazeres desse mundo, que se encham das coisas desse mundo. Então, o diabo não tem interesse em tirar Jesus da sua vida. Ele tem interesse em colocar o Senhor no lugar errado no seu coração. Ele tem interesse em tirar os seus olhos do autor e consumador da nossa fé. Então, aqui nesse texto, apesar de todo mundo querer viver essa multiplicação, poucos na igreja vivem porque não estão cumprindo aquilo que está escrito. Uma vez eu entrei em crise com Deus. Eu olhei lá fora, eu olhei para o povo lá fora, que nós chamamos dos ímpios, né? As pessoas que não conhecem a Jesus, que não caminham dentro do evangelho. E eu olhei e percebi que eles prosperam muito mais que nós na área financeira. Eu lembro que eu perguntei ao Senhor: qual o problema? Por que os ímpios prosperam muito mais que nós, que somos filhos de Deus, que somos evangélicos? O Senhor está sendo mais fiel a Ele do que a nós? Como é? Qual é a lógica disso? Se o Senhor se interessa tanto em fazer o seu povo prosperar, porque é o maior interesse de Deus, por que lá fora as pessoas estão prosperando mais na vida financeira do que eu e os meus irmãos? Deus falou algo comigo. Natália, é simples. Eu não sou fiel a vocês. Vou repetir aquilo que Deus me falou. Deus não é fiel a você. Pois é. Deus não é fiel a você. Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel àquilo que está escrito. Deus é fiel aos princípios e valores que estão escritos aqui. Agora, a grande questão é que as pessoas lá fora estão cumprindo um princípio específico. Se chama princípio da generosidade. Eu estava falando hoje com o Felipe. Quanto mais nós conhecemos pessoas prósperas financeiramente, mais nós vemos o quanto elas são generosas. Os ímpios são generosos. Eles estão cumprindo um princípio que nós deveríamos estar cumprindo. Natália, tá, Deus faz eles prosperarem porque eles estão cumprindo princípios. Então eles vão arredar o céu, mesmo sendo ímpios? Não. Aquilo que você semeia, você vai colher de acordo com aquilo que você semeia. Se você semeia uma semente na área financeira, você vai colher na área financeira. Se você semeia fidelidade e obediência a Deus, você vai colher salvação. É possível você não ser generoso e você ser salvo. Porém, você, apesar de não ser generoso e você ser salvo, você não vai provar do melhor dessa terra enquanto estiver aqui, porque você não é generoso. Porque você é avarento e avarenta. O que é um avarento? O avarento não é aquela pessoa que tem dinheiro, é quando o dinheiro tem a pessoa. Avarento é quando
não é o cristão que tem dinheiro, é quando o dinheiro tem o cristão. Ele que dita as regras na casa. Então, o Senhor falou isso muito comigo. Inclusive, eu estava assistindo um podcast de uma pessoa que não é cristã. Eu fiquei envergonhada. No podcast sobre vida financeira, esse homem que não é cristão, não é crente, ele o tempo todo falando sobre provérbios. Eles chamam lá fora de princípios milenares, princípios da sabedoria, princípios da prosperidade. Nós chamamos de princípios da palavra de Deus. Amém? E eu fiquei besta. Eu falei, meu Deus, esse homem sabe mais de Bíblia do que nós. Não somente isso. Eles aprendem, eles aplicam e eles escolhem. Ele estava falando, sabe o que, gente? Do que está escrito em Provérbios. Ele leu Provérbios. Ele falou assim, está aqui escrito: o generoso vê as suas riquezas aumentarem, mas aquele que retém mais do que te convém, cai na pobreza. Ele estava ensinando o princípio de generosidade. Um ímpio! Naquela mesma hora, Jesus falou para mim, por isso que eles prosperam. Existe um princípio específico que eles estão cumprindo e que a igreja deixou de cumprir porque estão colocando o meu senhorio de lado e dando valor mais ao dinheiro. Essa é a verdade. Nós estamos dando valor e vazão à vida financeira. Sabia que na palavra de Deus fala muito mais sobre dinheiro do que sobre oração? É quase 3 vezes mais. Por que será? Não é porque a vida espiritual seja menos importante do que a vida financeira. Não, 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 não. É porque o dinheiro atrapalha a sua vida espiritual. É porque o dinheiro te impede de viver uma vida espiritual mais profunda. Quando Deus vai falar sobre honra, Ele fala muito mais sobre honrar a Ele com os nossos bens, com a nossa vida financeira, do que com os nossos lábios, do que com a nossa obediência. Sabia disso? Sabe por quê? Porque são os prazeres, o dinheiro, a vida financeira que nos impede de viver uma vida espiritual mais profunda. Essa é a verdade. O próprio Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Ele se compara em nosso coração com o dinheiro. Não é que Ele seja menos que o dinheiro. Não é que Ele tenha menos valor que o dinheiro. Ele está falando em relação ao nosso coração. Estou falando de Jesus, Rei dos Reis. Ele fala assim, escolha quem vocês vão servir. Ou a mim, ou ao dinheiro. Não tem como você servir a 2 senhores. Ele compara o senhorio dele com o dinheiro em nosso coração. Fala sério, sem hipocrisia. Vamos parar de ser hipócrita. A gente gasta numa calça, num tênis, R$150, R$200, feliz da vida. O mesmo valor para ser ofertado na igreja nos dói. Estou falando do mesmo valor. Quando fala aqui, dízimos e ofertas, nosso bolso estremece. Nós gastamos fácil um restaurante R$100, de boa, para algo que daqui a pouco vai sair. Quem me entendeu? Nós não ficamos com a consciência pesada. Mas o mesmo valor na casa de Deus, dói. Gente, eu fui advertida por Deus. Eu fui advertida por Deus, falando de mim. Semana passada, eu estava em São Luís. Fui fazer umas compras em uma loja de roupa. E eu gastei um dinheiro que para mim é muito, tá? Para outras pessoas possa ser pouco. Para mim ainda é muito. Gastei um pouco mais de R$500. Feliz da vida eu fiquei. Para mim ainda é muito dinheiro. Quando eu saí feliz, peguei minha sacola feliz, tal, rapaz, estou doida para usar essa roupa, aquele negócio todo aí. O Espírito Santo falou para mim, você fica com essa mesma alegria quando você oferta na minha casa? Eu, poxa, esperou eu comprar e ficar feliz? Coração, raiz. Se nós não prestarmos atenção, pouco a pouco o dinheiro nos leva. A vaidade. Nós não sabemos ser generosos, nós não sabemos repartir. Deixa eu falar algo para vocês. Jesus não está nem aí para quanto você oferta. Não é sobre quanto. A Bíblia fala que Jesus sentado no altar, quando vai contar a história da viúva, que todo mundo conhece, que deu 2 moedas,
Os historiadores falam que aquelas moedas equivaliam a cerca de 27 centavos, convertendo a moeda de hoje. Ela deu 2 moedas. A Bíblia fala que Jesus, ele senta no templo. Ó como oferta para o Senhor. Ela é importante. Jesus valida a oferta e o dízimo, tá? A Bíblia fala que ele senta no altar para ver como as pessoas ofertavam na casa de Deus. Não foi quanto, tá? Jesus não estava contabilizando dinheiro. Jesus não estava contabilizando quantidade. Jesus estava contabilizando honra. Tanto é que se Jesus estivesse contabilizando dinheiro, ele diria que os ricos que deram mais. A Bíblia fala que os ricos deram das suas riquezas. Os historiadores falam que equivaliam a milhares de reais o que os ricos depositaram no altar. Termina aquilo ali, Jesus fala assim, quem deu mais foi essa viúva. Porque os ricos deram do que sobravam. Essa viúva deu tudo o que tinha. Os ricos deram, acabou o mês, está aqui para o Senhor, sobras. É isso que o Senhor significa para mim. A viúva deu tudo o que ela tinha. Por muito tempo eu ficava me indagando, por que Jesus não foi atrás daquela viúva, meu Deus do céu? Será tudo que ela tinha? Porque Jesus sabia o que aquela semente iria fazer na vida daquela mulher. Ele não corre e fala, peraí, minha filha, coitadinha de você, toma de volta. Não. Jesus sabia da frutificação, da multiplicação que aquela semente daria para aquela mulher. Então Jesus, ele não contabiliza dinheiro, Jesus contabiliza honra. Não é errado ser rico, gente. Não é errado ter posse, não é errado ter dinheiro. A Bíblia não fala que o dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O que mais me impressiona, eu amo. O apóstolo Paulo vira para a igreja e fala o seguinte: ei, digam, pois, aos ricos desse século que sede, pois, generosos com a casa do Senhor. Que sede, pois, generosos em dar. Que sede, pois, generosos em boas obras. O apóstolo Paulo não fala, digam aos ricos desse século que, pelo amor de Deus, joga o dinheiro fora, porque isso é maldição. Não. O apóstolo Paulo não fala, diga aos ricos desse século que, por favor, se desfaça desse dinheiro, porque isso não presta. Não. Ele fala, digam aos ricos desses séculos que Deus quer usar eles para fazer a obra, o reino dele prosperar. Digam aos ricos desse século que Deus quer usar o dinheiro deles como ferramenta para que o reino dele venha a ser próspero aqui na terra. Salmo 69, versículo 10. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Deus não fala, se as vossas riquezas aumentam, joga fora. É simples, só não põe o coração nisso. E como é que nós iremos tirar o coração das riquezas? Simples, generosidade. A Bíblia fala que há mais bênção em dar do que receber. Bíblia, quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. Agora tu quer colher muito, colhendo pouco? Pelo amor de Deus. Impossível. Não existe grandes promessas com pequenos sacrifícios. Tá? Pronto, falei, tô leve. Sabe, gente, aí você fala assim, Natália, falando sobre isso, uma palavra tão... Sim, é sobre honra ao Senhor, não sobre dinheiro, é sobre honra. Eu vou falar várias vezes. Deus não está nem aí para o teu dinheiro. O Senhor não quer o seu dinheiro, o Senhor quer o seu coração. Só que o seu coração vai ser revelado de acordo com aquilo que você oferece a Deus. A Bíblia fala que Deus rejeitou Caim e a sua oferta, mas aceitou Abel e a sua oferta. Antes vem o coração. É o que Deus quer. Por que Deus rejeitou Caim e a sua oferta? Porque a oferta de Caim revelou o coração de Caim. Por que Deus aceitou Abel e a sua oferta? Porque a oferta de Abel revelou o coração de Abel. Então, nós queremos viver isso sem seguir princípios. Eu volto a dizer, Deus não é fiel a você.
Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel àquilo que está escrito. Quem planta muito, colhe muito. Quem planta pouco, colhe pouco. Simples assim. Eu fui criada em uma casa assim, onde eu vi os meus pais sendo muito generosos. Meu pai era tão generoso, meus pais, né, são tão generosos, que houve um tempo na minha vida, eu vi meu pai dando carro, bens, relógio. Teve um momento que eu fiquei com medo de meu pai me ofertar na casa de Deus. Daqui a pouco ele vai ofertar eu e meus irmãos. Eu vi não somente isso, mas eu cresci em uma casa onde eu vi Deus provendo a gente em todas as coisas, apesar da gente não ser ricos. Nós não éramos ricos, mas Deus proveu um colégio bom para nós. Deus proveu coisas boas para nós, apesar da gente não ter muito dinheiro. E um dia meu pai, eu era adolescente, né? Ou seja, foi ano passado. Brincadeira, gente. Quando eu entrei na adolescência, meu pai chamou nós 3 para uma reunião, eu e os meninos. E ele falou, olha, o papai quer dar mais um carro, mas eu não quero decidir só. A decisão vai ser de vocês 3. E ele falou um pouco sobre fé, ele falou um pouco sobre sacrifício. E aí, nós já estávamos acostumados com aquilo. A gente virou e falou bem assim, não, pai, nós iremos decidir ofertar. Só que meu pai estava sendo tão inteligente, porque ele era o sacerdote do lar, ele era o cabeça, ele poderia muito bem decidir só. Mas ele decide provocar em nós um espírito de generosidade. Ele decidiu desenvolver em nós um coração de fé e de generosidade. Então, hoje, para mim, é muito mais fácil ofertar na casa de Deus. Porque eu cresci lá onde eu vi. Depois que nós ofertamos aquele carro, alguns meses depois, meu pai ganhou um carro 100% pago. Ele ganhou, eu vi. Eu vi meu pai plantando um carro e colhendo um carro. Amém? Estão bem, gente? Amém? Culto não é para mim não, tá? É para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele merece o melhor, amém? Amém. Nós estamos em um ambiente profético. Então, eu vi esse milagre acontecendo na minha casa por diversas e diversas vezes. Meus pais ofertando e nós colhendo. Meus pais ofertando e nós colhendo. Passou um tempo, um dia antes do meu casamento, meu casamento estava todo pago. Até as flores do meu casamento eu ganhei, não foi nenhuma, foi artificial. Todas eram reais, de verdade. E aí, estava tudo pago já, ganhei tudo. Quando foi um dia antes do meu casamento, a pessoa liga para o meu pai, pastor Fabiano, passa o Pix Natália que eu quero ofertar na vida dela, no casamento dela. E aquele empresário ligou para o meu pai, um pouco tempo depois, caiu uma oferta bem generosa na minha conta desse empresário. Gente, eu entrei em crise com Deus. Eu olhei para aquela oferta, já estava tudo pago. Eu falei, Senhor, o Senhor sabe que eu não preciso dessa oferta. O Senhor sabe que existem inúmeras pessoas que precisam dessa oferta. Porque eu não precisaria ter um casamento todo pago, meu marido tem condição de pagar e o Senhor proveu. Eu não precisaria desse dinheiro e o Senhor está me dando esse dinheiro. Usando uma pessoa para me ofertar esse dinheiro na minha vida. Eu falei, tem tanta gente precisando, por que eu? Até que o Espírito Santo falou assim para mim, Natália, me diz um texto bíblico que tem na Bíblia. Um texto. Falando que eu procuro necessitados para fazer prosperar. Eu falei, não tem. E foi onde ele falou. Foi onde ele me lembrou do que está escrito em 2 Crônicas. Onde a Bíblia fala que os olhos do Senhor passam por toda a terra procurando um coração que se mostre fiel e firme para com Deus. Naquela mesma hora, o Espírito Santo falou para mim, Natália, eu não procuro necessitados, eu procuro apaixonados. Eu procuro fiéis, eu procuro pessoas disponíveis, eu procuro pessoas generosas para com o meu reino. Naquela mesma hora, o Espírito Santo de Deus me fez lembrar das inúmeras vezes que meu esposo na Bolívia ofertou tudo que tinha na carteira para ajudar estudantes lá que não tinha nada para prover durante o mês. Aí ele, para prover os outros, ficava sem nada.
E ele me ligava, dei tudo. Eu falei, agora pronto, e agora? Como é que nós vamos fazer? E ele via Deus suprindo naquele mês de forma sobrenatural. Uma vez ele não tinha o que dar, ele tirou o relógio dele da Michael Kors, fez uma rifa para o teto da igreja, fez uma feijoada e conseguiu generosidade. Deus me fez lembrar várias vezes que eu fui também generosa. Ele falou assim, Natália, eu não procuro necessitados, eu procuro apaixonados, eu procuro disponíveis, eu procuro fiéis. Os olhos do Senhor passam por toda a terra procurando um coração que se mostre fiel para com Ele. Passou um tempo, nós casamos e nós entramos em um deserto na nossa vida. Meu marido, um amigo nosso, desfez uma sociedade que nos trazia muito dinheiro. E do nada esse amigo foi embora da nossa vida, desfez sociedade, aquela pessoa que nós achávamos que era nosso amigo, nos deixou sem nada. Até hoje está na justiça, nem sei como é que está. E do nada a torneira fechou. Sério, não entrava nada, só saía. Falando sério. Tudo que nós tínhamos era uma poupança que meu esposo, durante aquele tempo que nós estávamos prosperando de forma absurda com marketing, ele foi guardando dinheiro e nós tínhamos uma poupança bem generosa. Tudo que a gente fazia, tudo dava errado. Era só gasto, só investimento que estava dando errado. Mais ou menos 5 meses depois, nós estávamos em expansão com essa igreja. Estávamos na outra igreja ainda. Meu pai estava reformando isso aqui. Ele nos chamou para um almoço. No chimarrão, nunca esqueço. Sentou meu esposo e meus pais. Meu pai falou bem assim, então, a igreja está precisando de um carpete. Aí eu falei assim, e lá em casa também. Aí eu queria desafiar vocês, a vocês darem todos os carpetes. Aí eu falei, pai, pelo amor de Deus, o senhor sabe como é que a gente está. Eu abri para o senhor e tal. Deus, nós estamos passando por um deserto, todos nós temos uma poupança. Ele olhou para mim assim, tu não crê não no Deus provedor? Aí eu olhei e falei, pai, eu creio, mas dessa vez... Depois eu desafio vocês. Dê um passo de fé. Desafio vocês. Eu falei, pai, enquanto eu falava, pai, não dá certo, meu esposo. Beleza, eu topo. Eu falei, meu Deus. E minhas roupas, minhas coisas? Eu topo. Tome. Nós mandamos o Pix. E, gente, foi naquele mesmo ano que Deus começou a soprar o meu nome para a nação brasileira. Foi naquele mesmo ano que Deus começou a usar pessoas para semear na nossa vida de uma forma sobrenatural. Nós passamos a não somente dizimar, mas a ofertar também muito mais do que podíamos. E até hoje eu colho bênçãos sem medidas. Gente, há 3 meses atrás, de 3 meses atrás para cá, nós temos ofertado na casa do Senhor e em vida de pessoas muito mais do que nós podemos imaginar ou até mesmo nos organizar. Simplesmente estávamos semeando. Só que há 2 anos atrás, meu esposo, que ele é um louco, ele tem uma fé absurda, ele simplesmente bateu na cabeça dele de tirar uma carteira para jet ski e para lancha. Pois ele foi lá e ele não tirou. Ele tá aqui, ó, jet ski eu não tenho, mas já estou preparado para a bênção. Aí eu, meu Deus do céu, meu filho, jet ski você não tem, tu quer ter, Eu vou ter. Eu falei, nem invente. Um jet ski dá para tanta roupa, tanto sapato, para que isso? Oxe, não, negócio de jet ski, nem invente. Vou ter meu jet ski, tá aqui, ó. Ele ia nas lojas, ele via para esse jet ski, tudo, ele é meio doido. Ele via e fazia as contas. Eu via que ele gostava tanto de jet ski. Meu marido é afoito com o rio. Tudo que é de rio ele ama. Aí teve um dia que eu vi, meu Deus, que menino, ele realmente gosta de jet ski. Eu falei, Senhor, pois quando o Senhor me der condição, eu vou dar um jet ski para o meu esposo. Claro, com o dinheiro dele. Surprise. Lá em casa a conta é simples. É simples. Tudo que é dele é meu e tudo que é meu é meu. Lá em casa é muito, e prospera, viu? Aprendam aí, mulheres. Fala a Deus, a mulher que, eita, fala essas horas, meu Deus do céu. A mulher dando direto, eu quero o Pix. E aí, gente,
eu vi que ele realmente gostava muito de jet ski. E de 3 meses para cá, a gente tem ofertado de forma absurda. E quando foi há um mês atrás, uma pessoa aqui no hall da igreja, um casal, nos parou aqui no hall da igreja e falou assim: meus pastores, tenho uma novidade para vocês. Eu falei: opa, diga. Comprei um jet ski e está aqui a documentação. Quando vocês quiserem usar, é só usar. Se for para mim, tá bom, mas se for para Deus... Aí meu esposo olhou para ele e falou assim: não. Me passa o valor da cota que você divide para mim, eu vou pagando de acordo com o que eu posso, pelo menos. Me faça a cotista do seu jet ski. Ele: acho que você não entendeu. Eu vou repetir: eu só comprei porque eu sei que você ama jet ski. Aí ele continuou olhando, ele falou: moço, me passe a cota, eu quero comprar a cota. Ele: não, vou repetir, eu só comprei porque você ama, eu nem uso. Vai ser, quando você quiser usar, tá aqui, ó, é teu. Pois bem, na mesma semana a gente é ousado. Fomos bater lá na porta da casa dele. E aí ele estava viajando com a esposa, ficou a irmã dele na casa dele, né? Nós chegamos lá, eu sou ousada, eu falei: vim buscar meu jet ski. Ela já olhou assim para mim, ela falou assim: é teu mesmo, porque meu irmão comprou e falou pra gente aqui de casa: comprei esse jet ski para os meus pastores, quando ele vier, pode dar para ele, porque é deles jet ski. Gente, e de fato, tem semanas que esse jet ski às vezes passa lá na porta da minha casa. A gente anda quando a gente quer. A documentação muitas vezes fica na mão do meu esposo. E quando ele quer, ele anda. E ele está usando a carteira dele, que ele há 2 anos atrás dizia que ia usar. Está usando a carteira dele porque ele estava preparado para receber a bênção que Deus estava dando para ele naquele momento. Naquela mesma hora, naquela mesma semana que nós pegamos jet ski, que nós andamos, nós usufruímos. O Espírito Santo me fez lembrar de um versículo bíblico que diz o seguinte: agrada-te do Senhor, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Deus é o primeiro que quer abençoar a sua vida. Mas antes, Ele quer tirar os seus olhos das bênçãos e que os seus olhos venham estar voltados para o abençoador. E o nome dele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo de Nazaré. Vou falar uma analogia para vocês entenderem algo. Vamos supor que nesse momento eu estou noiva do meu esposo. Não estou casada ainda, sou noiva dele. E ele precise se ausentar daqui da cidade por alguns anos. E para eu não ficar desamparada, ele contrata 3 seguranças. Para esses 3 seguranças, ele fala o seguinte: eu vou me ausentar, vocês vão cuidar da minha esposa. Todo mês eu vou depositar na conta de vocês 10 mil reais. 10 mil na sua, 10 mil na sua, 10 mil na sua. Só peço uma coisa para vocês: que vocês, cada um de vocês, deem todo mês 1.000 reais para ela, para atender as necessidades que ela irá ter durante aquele mês. Ok, entenderam? Cada um vai receber 10 mil todo mês. É para vocês darem 1.000 reais para ela. Beleza? Beleza. Se ausentou, 3 meses depois, a gente se falando por telefone, e ele toca no assunto, vamos supor: amor, e aí? Aqueles 3 seguranças que eu contratei, estão lhe enviando dinheiro? Que eu pedi para eles enviarem, que era 10%. E eu falei: bem, amor, no primeiro mês mandou 800. No segundo mês mandou 500. Nesse mês até agora nada. O segundo, todo mês manda os 1.000 reais, que foi o combinado que você teve com ele. Todo mês certinho, cai os 1.000. O terceiro, manda mais do que você pediu. Manda 2.000 reais todo mês. Manda 20%. Ele ali, chama os 3 para uma ligação, conversa com eles. É o seguinte: combinei algo com vocês. Para você que está dando normalmente os 1.000 que nós combinamos, vai continuar recebendo 10 mil. Tranquilo. Agora, para você que estava sendo infiel com aquilo que nós combinamos, que não deu nada para ela esse mês, e que não estava dando combinado, eu vou tirar os 10 mil, você está demitido. Eu vou tirar os seus 10 mil
e vou depositar mais 10 mil, ou seja, 20 mil reais todo mês para aquele que está dando mais do que foi o combinado. Porque ele entendeu do que eu me agrado. Então, para aquele que estava dando 2 mil, vai receber os seus 10 mil e você está demitido, vai ficar sem nada. Esse noivo se chama Jesus. Ele se ausentou por um tempo aqui da terra. E ele colocou nas suas mãos de você cuidar da noiva dele, que é a igreja de Cristo. Se ele ligasse hoje e perguntasse como estaria o seu cuidado com a noiva dele, o que você diria para ele? Tô vendo umas caras. Ixi. Hã? Para aquele que o Senhor deu mais 10 mil todo mês, é como se ele entendesse e dissesse: para esse que se agrada daquilo que eu me agrado, para esse que cuida das minhas coisas, para esse que honra a minha noiva, para esse que cuida do que eu amo, eu vou dar muito mais, porque ele entendeu o que agrada o meu coração. A Bíblia fala: nem olhos viram, nem ouvido ouviu, nem mente nenhum imaginou aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E aí? Eu vi uma vez o André Fernandes falando uma coisa que me chocou. Ele falou: se você dá em um sapato 1.000, 2.000, 500 reais, e você nunca foi capaz de ofertar isso deliberadamente na casa do Senhor, você está atraindo justiça, você está atraindo, como é que se diz? Tem uma palavra. Não é maldição. Juízo. Juízo para a sua vida. Porque você está mostrando para Deus que o seu Senhor é o dinheiro. Seu Senhor são os seus prazeres. Que você não se importa com aquilo que o agrada. Que você não se importa com aquilo que Ele ama. Só se importa com você. Essa é a verdade. Eu gosto de uma frase que eu anotei, esqueci o nome do pastor, mas ele fala o seguinte: poucas coisas testam mais profundamente a espiritualidade de uma pessoa do que a maneira de como ela usa o dinheiro. Poucas coisas testam. Por que Deus, ele fala tanto sobre dinheiro, sobre quando ele vai falar sobre honra? Porque é a honra. A Bíblia fala: onde está o tesouro, ali estará o teu. Onde está o tesouro, ali estará o teu coração. Como é que anda? Seu coração está onde? Como você tem cuidado da noiva de Cristo? Como eu falei, eu cresci em uma casa onde eu vi o que a generosidade é capaz de fazer na vida de uma pessoa. Deus multiplica. E aqui, voltando para o texto que nós lemos no início. Os discípulos, eles entregam 5 pães e 2 peixes nas mãos de Jesus. Jesus ali consagra, agradece. E não acontece aqui ainda a multiplicação. Jesus pega aqueles 5 pães e 2 peixes e volta a confiar nas mãos dos discípulos. E ele coloca nas mãos dos discípulos e fala. A Bíblia fala: em seguida, deu aos seus discípulos para quê? Para que servissem ao povo. Aqui esses cestos, esses 5 pães e 2 peixes simbolizam seus bens, sua vida financeira, que Deus confia a você todo mês. E a Bíblia coloca e Jesus coloca nas tuas mãos e fala assim: vá servir ao meu povo. A multiplicação acontece, presta atenção. A multiplicação dos 5 pães e 2 peixes não acontecem quando Jesus agradece. Acontecem nas mãos dos discípulos quando eles estão dividindo. É na divisão que há multiplicação. É na divisão que há multiplicação. Quanto eles mais servem as pessoas com os seus bens, com aquilo que Deus confiou, mais Deus multiplica. Sabe por quê? Deus está à procura de pessoas que são generosas com o reino dele, para que ele confie maiores coisas, porque ele sabe que se ele te confiar maiores coisas, você vai cuidar daquilo que ele ama. Que são pessoas, que é o reino dele. A multiplicação acontece na divisão, não na retenção. E algo que me chama a atenção nessa palavra é que a Bíblia fala que sobraram 12 cestos. Quando você decide viver generosidade, você vai ter de sobra. Amém?
Vou repetir. Quando você decidir viver generosidade, você vai ter de sobra. Impressionante como tem brotado gente na nossa vida, na minha e do meu esposo. Gente que deposita no nosso Pix e fala assim, tá aqui meus pastores, vão almoçar no melhor lugar de Petrolina de Juazeiro. A gente vai e ainda manda foto para ele. Tá aqui, gente, todo culto eu ganho um presente, é impressionante. Todo culto uma pessoa me presenteia. Há 2 domingos atrás, eu não ganhei presente. Mas foi porque eu também não vi. É sério, todo culto eu ganho um presente. Aquilo é Deus me mostrando algo. Quando você cuida daquilo que é meu, eu cuido de satisfazer os seus desejos. Amém, igreja? Amém. Não é sobre um jet ski, não é sobre presentes, não é sobre dinheiro. É sobre honrar aquele que nos confia os nossos bens, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Para terminar, o Luciano Subirá fala de algo que mexeu comigo. Ele fala que quando ele lia em Apocalipse que as ruas do céu são de ouro, ele ficava brincando. Eita, vai ser ostentação. Eu vou brincar nas ruas de ouro, vai ser, lá no céu é ostentação. E o Espírito Santo de Deus falou com ele. Você não entendeu. Realmente, as ruas do céu são de ouro. Mas para comunicar algo a vocês. Aquilo pelo qual vocês se matam aí na terra. Aqui no céu, diante da minha glória e majestade, só serve para ser pisado. Aquilo pelo qual vocês são apaixonados aí na terra, aqui no céu perde tanto o seu valor quando está de acordo com a minha santidade, majestade, valor. Aqui no céu perde o seu valor a tal ponto que vira pó, vira chão, vira tapete, vira um lugar para ser pisado, vira piso. Vocês se matam aí por isso. Aqui é chão. Porque aqui, o valor está na minha presença. A riqueza aqui não é ouro, não é prata, não é nada. É a minha presença. E quando vocês passarem a ver o Senhor como suficiente para tudo na vida de vocês, vocês vão entender que o resto, como diz a Bíblia, as demais coisas são apenas demais coisas. E elas vão ser acrescentadas. Como vocês estão na sua vida em relação ao dinheiro? Vou repetir pela 1000ª vez. Não é sobre o quanto você dá. É sobre o seu coração. É sobre o que a sua oferta revela. O próprio Deus fala, vocês estão me trazendo uma oferta que vocês não dariam nem para o governador de vocês. E vocês estão trazendo a minha presença? Testa lá, dá a mesma coisa para o governador de vocês e vê se eles aceitam. Vocês querem que eu aceite? Deus fala, isso não passa de esterco para mim. Por quê? Deus não traz dinheiro, Ele traz de coração. E volta ao que eu falei no início. Mexeu comigo, ver um ímpio. Um ímpio! Estudando provérbios. Ensinando generosidade. Um ímpio aprendendo, aplicando e colhendo aquilo que era para nós estarmos vivendo. Só que nós somos tão avarentos, parece que quanto mais crente a gente fica, misericórdia, Jesus, mais avarento a gente fica. Porque antes de tu se converter, tu gastava rios de dinheiro em cerveja. Rios de dinheiro em uma balada. Rios de dinheiro em um bloco de carnaval. Mas agora na igreja, não gasta 10% do que tu gastava lá fora antes de se converter. Essa é a verdade. Lá fora, quando nós íamos para o carnaval, era pulo, era dança. Nós honrávamos aquela festa de carnalidade a Satanás. Aqui na igreja, era requebrando até o chão. Aqui nem mal se ajoelha. Misericórdia. Por que lá fora a gente se doa muito mais? Por que lá fora você se doa muito mais do que aqui dentro? A gente tem que ficar pedindo, dá um glória a Deus, igreja. Dá um aleluia. Não agora, porque agora
Mas essa é a verdade, gente. Nós nos doamos muito mais antes de nós nos convertermos do que quando nós estamos aqui servindo ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós nos doávamos muito mais os nossos bens lá fora, com o nosso corpo. Nós nos doávamos muito mais. Mas para Deus qualquer coisa serve. Não vem com esse papo que o que importa é a presença de Deus. O mesmo Deus que fala assim, priorize a minha presença, foi o mesmo Deus que quando Salomão foi fazer o tabernáculo, Deus falou assim, o melhor ouro, o melhor prata, melhor madeira, melhor isso, safira, não sei o que, e as portas vão ser feitas do céu. Deus! Sabe por quê? Para mim, de qualquer jeito, não. Lá fora, vocês veem um clipe desse do Léo Santana, um bloco desse do Léo Santana, não sei o que, mas lá, sabe quantos milhões de dinheiro eles investem? São milhões no carnaval, são milhões de dinheiro que o governo investe com o seu dinheiro, o seu imposto. Por que lá fora tem que ser tudo do bom e do melhor e aqui dentro não? Hã? É por isso que nós atraímos o juízo de Deus para nós. Porque lá fora tu se dava mais, tu vivia mais, tu dançava mais, tu aplaudia mais, tu gritava mais, tu se doava mais. E aqui não, aqui chegou o domingo, estou cansado. Senhor que receba. Vou pular, não vou gritar, não vou. Pelo amor de Deus, você está atraindo juízo para a tua vida. Vamos ficar de pé? E agora eu quero falar mal de mim. É triste, mas é verdade. Eu quero me colocar no lugar. Há 2 anos atrás, no início do meu casamento, eu falo com muita vergonha isso. Nós estávamos ganhando muito dinheiro, eu e meu esposo, com marketing. Chegou um momento que Deus fechou a torneira. Houve o rompimento da sociedade. Nós paramos de receber dinheiro. Nós não estávamos, gente, eu almoçava e jantava todos os dias na rua. Comida boa, lugar bom. Pra vocês terem noção do quanto nós estávamos recebendo. E Deus fechou a torneira. Fez tudo dar errado na nossa vida. Do nada em um mês nós estávamos ganhando muito dinheiro, no outro mês nada entrou. No outro mês nada entrou, e no outro, nada. Tudo que a gente vestia dava errado. Eu entrei em crise com Deus. Falei, sou tão fiel ao Senhor, casei em santidade, eu sou obediente, eu sirvo ao Senhor, quarta, domingo, tenho minha célula, eu sirvo ao Senhor o tempo todo. Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Eu sirvo tanto ao Senhor. Aí Deus falou comigo, você me serve com tudo, menos com seus bens. Você me serve com suas mãos, você me serve com seus pés, você me serve com sua boca. Agora para e pensa, quanto você ofertou na minha casa quando você estava ganhando muito dinheiro? Você me serve com tudo, vocês, menos com os bens de vocês. Agora vocês vão conhecer quem é o Deus que provê. Vocês vão agora ter que depender de mim. Coloca o seu cabeça no pó, Natália. Baixa o teu orgulho. Porque eu faço. Você não faz por merecimento. Naquele mesmo momento eu falei, eu não faço por merecimento, eu faço porque o Senhor merece, é verdade, me perdoa. Eu comecei a lembrar, quando nós estávamos bem, nós só queríamos reter na poupança. E satisfazer os nossos desejos de bons restaurantes. Para a igreja é só o dízimo. Dízimo é fidelidade, gente, é uma obrigação. Agora a oferta fala de coração. Deus falou, vocês me servem com tudo. Mas quando mexe no dinheiro, vocês trancam o coração de vocês. Eu lhe pedi perdão a Deus. Passei a depender do Senhor. E foi quando meu pai fez aquela proposta para nós. Nós passamos a desde aquele tempo a semear na casa de Deus como nunca antes. Hoje eu não ganho ainda como eu ganhava no início do meu casamento, mas eu oferto muito mais. E eu vejo todo mês os milagres, a provisão de Deus de forma sobrenatural.
Hoje eu viajo o Brasil todo, as pessoas me botam em hotel 5 estrelas, hotel que tem all inclusive, que tem tudo, que tem sushi o dia todo que eu quiser comer. O pessoal me leva, eu ando em avião, ando nos melhores hotéis, e eu falo, meu Deus, antes isso brilhava nos meus olhos, hoje não brilha mais. O que brilha é a tua doce presença. Eu não estou nem aí onde me coloquem, eu só quero buscar a tua majestade. Eu só quero usar os meus bens para o teu reino, para propagar a tua mensagem, para externar o que está no meu coração. Tenho vergonha. Tenho vergonha do que eu fiz. Deus me confiou grandes posses, nos confiou, compramos carro zero. Nós não fomos fiéis a Ele, só com os dízimos, o que é uma obrigação. Hoje, de verdade, se Deus fechar a torneira, eu passo a depender dEle 100%, porque Ele é suficiente. Ele não é um meio para satisfazer os meus prazeres. Ele é o próprio prazer. Ele não é um meio para satisfazer, para me trazer felicidade, porque Ele é a própria felicidade. Tudo que eu preciso está nele e somente nele. O mundo lá fora não vai ganhar de mim. O mundo lá fora não vai ganhar de mim na sua intensidade, nas suas danças, nos seus gritos. Por isso que eu sou louca aqui. Porque eu sei a quem eu sirvo e eu sei o que Ele merece de mim. Ele merece nada menos do que o meu melhor. Vamos cantar o Senhor. Eu pedi para cantar uma música e devoção a Ele. E hoje a palavra de Deus me voltem a colocar no centro do coração de vocês. Voltem a me colocar no centro